Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre os plastos, organelas extremamente importantes. Vamos primeiro esclarecer. Tem gente que estuda os cloroplastos e acha que só tem ela. É o cloroplasto e acabou. Mano, velho, cloroplasto é um tipo de plasto. Existem vários outros que acontecem tanto em plantas quanto em algas. Então estão presentes nas células das plantas e nas células das algas. E eu vou esclarecer tudo para vocês nesta aula, mas antes quero fazer um registro. Hoje é dia 12 de julho. Estou gravando a aula pela manhã e ela vai subir no YouTube à tarde. Mas por que tu está falando isso, professor? Que barbaridade. Cortei o cabelo. Quem acompanha... o YouTube também não deixa de ser um diário, né? Quem acompanha as videoaulas toda segunda-feira, de agosto de 2020, quando eu raspei na maquininha, eu fui deixando crescer, e essa semana, da semana passada para essa, aqui está, fiz um corte, não aguentei, estava muito grande, barbaridade, dá trabalho. Aí eu cortei, voltei à forma capilar de um ano e pouco atrás. Mas enfim, só para registrar. Não se esquece, pessoal, se tu não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like. Eu nunca falo isso, nunca peço isso nos vídeos, mas agora eu vou pedir. Então faz essa força aí pra gente. Enfim, os plastos são organelas. Professor, por que tu colocou que é organela? Não é óbvio? Não é óbvio. Porque as organelas, elas têm que estar envoltas por membrana. Inclusive os plastos têm uma dupla membrana que eu vou mostrar para vocês aqui. É óbvio que existem, por exemplo, os ribossomos que nós chamamos de organelas não membranosas. De meio didático a gente pode falar que ribossomos são organelas não membranosas. Mas na raiz mesmo da classificação, ribossomos nem organelas são estruturas. Mas é uma polêmica que a gente pode discutir em outro momento. Mas enfim, os plastos são organelas que acontecem, que existem tanto em células de plantas quanto em células de algas. Repara que eu não tinha falado para vocês. Plastos também podem ser chamados de plastídeos. Você está lendo um livro, fala de plastídeos, é sinônimo de plastos. Ok, eles podem ter diferentes formas e também diferentes funções que eu vou falar para vocês ao longo da aula. E como surgem os cloroplastos, os plastos? Eles surgem, questão evolutiva, há milhões de anos, e é explicado pela teoria da endossimbiose. Inclusive, nós temos aula sobre a teoria da endossimbiose que explica como as mitocôndrias e os cloroplastos, os plastos, surgiram na escala evolutiva. Então, extremamente importante você saber isso. Eu não vou explicar aqui, que é uma aula inteira para falar de teoria da endossimbiose. Mas enfim, agora imagina uma planta muito jovem. A planta jovem, ela possui células meristemáticas. Estas células jovens, que a gente chama de células meristemáticas, têm uma estrutura que a gente chama de proplastídeo, que é um plasto ou é um plastídeo ainda não diferenciado, porque está numa célula jovem. Agora te liga, esse proplastídeo, se houver a presença de luz, ou seja, está numa estrutura que está recebendo luz, ele vai se transformar num cromoplasto. Perceba, não te confunde que eu vou explicar tudo aqui, vai pegando passo a passo. Cromo significa que tem pigmento, que tem cor. Então cromoplasto são todos os plastos que possuem pigmentos. E nesse caso, esses proplastídeos, que são, digamos assim, esses plastos ainda indiferenciados, na presença de luz eles vão ter esses pigmentos. Inclusive o cloroplasto. O cloroplasto, tá aqui o primeirinho que eu vou falar para vocês, ele é um tipo de cromoplasto. Professor, tá confuso? Não tá. Vai com calma que a gente vai falar passo a passo. E no final dessa aula eu vou colocar um mapa mental aqui para que fique tudo organizado para vocês. Mas perfeito. Agora, na ausência de luz, sem luz, esse proplastídeo, ele não vai se transformar num cloroplasto, por exemplo. Ele vai se transformar num plasto sem pigmentos, o que a gente chama de leucoplasto. Então os leucoplastos são plastos que não possuem pigmentos e têm função de reserva, principalmente de reserva de substâncias, ok? Então você tem que saber isso. Plastos tem uma gama grande de tipos diferentes e formas diferentes. O que dentro de uma célula vegetal ou de uma célula de alga, jovem ainda, muito jovem, imagina uma célula vegetal, uma célula meristemática ainda muito jovem,
Essa organela ainda não está diferenciada e ela é chamada então de proplastídeo. Com luz ele vai se transformar num cromoplasto, que possui pigmento, e sem luz ele vai se transformar num leucoplasto, que é para reserva. Agora beleza, professor, até aqui eu entendi tranquilo, então vamos para o outro lado do quadro. Perceba que quando se transforma em cromoplasto, ele pode ser um cloroplasto, um eritoplasto, um xantoplasto ou feoplasto. Os nomes eles podem ter pequenas variações de acordo com o autor do livro, do artigo e tal, mas esse aqui é o mais comum. Pô, tô batendo no microfone, espero que não esteja tudo zoado aí. Ok. Perceba que em algumas classificações, isso é importante você saber, alguns autores tiram o cloroplasto dentro dos cromoplastos, joga para fora, como se fosse ou é cloroplasto, ou é cromoplasto, ou é leucoplasto. Mas perceba que como o cromoplasto possui pigmentos e o cloroplasto tem o pigmento, ele tem que estar aqui dentro, corretamente organizado. Tá? Mas se você vê que o cloroplasto está classificado fora dos cromoplastos, não estranhe, porque é tão importante essa organela, o cloroplasto é tão importante que muitas vezes alguns autores colocam ele de fora para falar somente dele. Mas eu prefiro, por ele possuir o pigmento chamado de clorofila, deixar aqui dentro junto com os cromoplastos. Tudo bem. Então quais são eles, professor? Vamos de novo. Aqui eu vou explicar toda a estrutura do cloroplasto, que é o principal, obviamente, que faz fotossíntese. Mas esse cloroplasto, ele é verde. Inclusive eu vim com esse moletom lá da biologia, tá velho. Esse moletom tem mais de 10 anos. A gente mandou fazer ainda quando eu era estudante de graduação de biologia lá na Universidade Federal de Pelotas, um friozinho, né? Um moletomzinho gostoso. Aqui está o símbolo do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas. Mas enfim, o cloroplasto é verde porque possui a clorofila. Somente ele tem a clorofila. Fala, professor, e o eritoplasto, o xantoplasto, o feoplasto? Eles não possuem a clorofila, mas eles possuem outros pigmentos. Por exemplo, o eritoplasto vai dar a cor avermelhada. O xantoplasto, a cor amarela. Então são plastos que sintetizam esses pigmentos na presença de luz, ok? Que tem outras funções que não a fotossíntese. O xantoplasto é amarelo e o feoplasto é marrom. Ou pardo, né? Como algas pardas que a gente fala. Repara que esses três aqui, essa coloração, acontece, por exemplo, em flores. Flores. Pô, como é que uma flor tem uma cor tão bonita? E aí a gente pode trabalhar, ou imaginar, ou deduzir, que essa característica das plantas de produzir outros pigmentos, eles têm uma forte, digamos, coevolução com insetos. Por quê? Imagina uma flor coloridona, bonitona, pode atrair insetos polinizadores ou outros animais dispersores até de semente, por que não? Ok? Então repara que esses três aqui não tem clorofila, mas tem outros pigmentos, como o caso do caroteno, xantofila e vários outros que podem ter, mas não possuem a clorofila. Clorofila é exclusivo dos cloroplastos. Ok. Então falamos dos cromoplastos que possuem pigmentos. E os leucoplastos? Eu já falei para vocês, é sem pigmento, não possui cor. Então eles podem ter principalmente três funções. O amiloplasto, é um plasto com especialidade de reserva de amido. Imagina, o amido é o açúcar que as plantas deixam de reserva. Ele guarda amido, tu tá comendo uma batata, tá comendo um monte de amido. Arroz, tu tá comendo amido. Então esses plastos estão lá guardando esse amido. Não só pra gente comer, tá? Pelo amor de Deus. Mas pra planta, reserva de açúcar da planta. Eu já vou falar desses estatólitos aqui, mas guarda um pouco. Depois tem o oleoplasto, que armazena lipídios. E tem o proteoplasto, que armazena proteínas. Tudo tranquilo. Então eles podem armazenar açúcar em forma de amido, lipídios e proteínas. E aí tem os leucoplastos diferentes. Perceba que esses amiloplastos que guardam amido, se está, por exemplo, na raiz, dependendo de onde está na planta, ele pode se transformar no que a gente chama de estatólitos, que são amiloplastos diferenciados e responsáveis pelo geotropismo. O que é o geotropismo? Bom, o geotropismo das raízes é um geotropismo positivo, porque a raiz cresce a favor da gravidade. Então se a gravidade está puxando para baixo e o geotropismo é positivo, a raiz vai crescer para baixo. Então é essa organela que se diferenciou, é esse plastídeo, que se diferenciou em estatólito, que é responsável por esse movimento de geotropismo positivo das raízes. Tranquilo, né, gente? Muito bem. Claro que aqui, gente, essas diferenciações que vêm do proplastídeo
para todos esses cromoplastos ou todos os leucoplastos, envolvem hormônios vegetais também. A gente tem aula falando dos hormônios vegetais, dos movimentos e tudo mais. Mas enfim, aqui é para você organizar. Tá, professor, tranquilo. Já sei dos cromoplastos, sei dos amiloplastos. Não é só o cloroplasto que existem outros. Ok. Mas o que é mais importante de fato para as provas, quando você estuda fotossíntese, quando você vê as folhas verdes de uma árvore bonita, é porque tem cloroplasto. E os cloroplastos é a organela que para os estudos de ensino fundamental, ensino médio, faculdade a gente usa como exemplo. E é o mais completo de todos, porque ele está cheio de estruturas. E isso aqui é um cloroplasto. Então imagina que eu tirei um cloroplasto de uma célula vegetal, joguei aqui e fiz um corte. Pá, cortei aqui. Repara que, primeiro, ele vai possuir duas membranas. Professor, duas membranas? Assista a aula de teoria da endossimbiose que eu explico por que essa organela tem duas membranas. Mas enfim, dentro ele vai ter o seu próprio DNA. Também eu explico na teoria da endossimbiose. Por que mitocôndrias e cloroplastos possuem o seu próprio DNA? Ele vai possuir ribossomos porque sintetiza suas próprias proteínas a partir do seu DNA. Olha que louco, é bonito, né? Vai dizer. Agora, essa estrutura aqui, a gente chama de grânum. Tá vendo esses tilacoides, essas coisinhas redondinhas, chama de tilacoides. O conjunto de tilacoides a gente chama de grânum. Perfeito? Esse tilacoide tem um espaço dentro dele. Logo, ele também tem uma membrana. Aqui na membrana do tilacoide que acontece a primeira etapa, a etapa fotoquímica da fotossíntese. É aqui que vão estar inseridas as moléculas de clorofila, ok? Aqui nos tilacoides. E tem o estroma. O estroma é toda a parte gelatinosa, equivale ao citoplasma da célula. Só que o estroma é, digamos, o citoplasma dos cloroplastos. No estroma acontece a segunda fase, que a gente chama de etapa química, ou etapa escura da fotossíntese. É aqui, no estroma, que acontece o ciclo de Calvin-Benson, que aí sim é sintetizado o açúcar a partir da energia captada na primeira fase pela luz da fotossíntese. Ok? Muito bem, muito bem. É isso aí. Ah, repara que aqui tem amido também. Alguns cloroplastos estão fazendo tanta fotossíntese que tá pata. Vamos armazenar um pouquinho de amido. Então eles fazem um armazenamento de açúcar, de amido aqui, que é temporário, que ele pode utilizar. Mas repara que não é um amiloplasto. Um amiloplasto seria um leucoplasto. Perceba então que um próprio cloroplasto, ele pode ter uma pequena reserva de amido ali para ele se ele tem açúcar sobrando. Ok? Isso aí só para deixar claro para vocês. Muito bem, gurizada. Então é isso aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. A aulinha curta, realmente não tem muito. É para que vocês possam organizar. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês um mapa mental. Para deixar bem claro, eu vou pegar aqui. Ok? Deixa eu ver. Ah, aqui está. Então fica ligado nessa imagem. Então repara que um proplastídeo é um plastídeo jovem ainda, que está em células meristemáticas, células jovens, e ele ainda não se diferenciou. Perceba que esse proplastídeo ele pode se transformar em etioplasto, que, na presença de luz, vai se transformar em cloroplasto ou ainda em cromoplasto, aqueles que eu mostrei para vocês na aula. Agora, esse proplastídeo, na ausência de luz, ele vai se diferenciar em leucoplasto, que pode ser proteinoplasto, que armazena proteínas, ou proteoplastos. Ele pode se diferenciar em oleoplasto, ou ainda pode se diferenciar em amiloplasto. O amiloplasto, em algumas situações, como é no caso das raízes das plantas, pode se diferenciar em estatólito, que é responsável pelo geotropismo, como eu falei para vocês. Então fica ligado nesse mapa mental aqui, tira um print e tal, para que você nunca se esqueça. Anota também as funções, assiste novamente a aula, compreende, completa e vai para a felicidade, vai para a alegria, corre para a aprovação. Então é isso aí, gurizada. Fica aqui o registro para vocês. Lembrem-se que no início da aula eu fico sempre abaixado ali, 1, 2, 3 segundos para que você dê pausa no vídeo e possa copiar todo o quadro. No Instagram, a gente publica também o mapa mental da aula. Então a gente faz um resuminho lá, faz aquele mapa mental para que você possa salvar, compartilhar, imprimir, enfim. Estamos juntos, um grande beijo, um grande abraço e nos vemos muito em breve nas próximas aulas. E agora vamos lá, próxima etapa. Vamos ver o próximo corte de cabelo que eu vou fazer. Tchau, gente!